Ok? E vamos nos dedicar agora ao estudo da obra do José de Oiticica, Os Sete Eu Sou. Bom, é uma obra interna de dentro da FRA, né? De leitura obrigatória, eu até diria, àqueles estudantes que almejam a evolução dentro dos caminhos que a FRA dispõe. O nosso irmão José Oiticica, o nosso irmão, ele, como bom Rosa Cruz, como bom servidor, né? Para ser bom servidor, né? Devo dar exemplos de amor. Então, o irmão, para dar exemplos de amor, à medida que ele ia evoluindo, na evolução dos estudos, na sua evolução espiritual, ele ia deixando para trás o seu aprendizado para que outros irmãos pudessem seguir, né? Então, essa é a maior prova do serviço do irmão, tá? Deixou para nós, já em 1958, foi quando a obra foi disponibilizada, mas o irmão faleceu em 30 de junho de 1957, depois de ter nascido em 22 de julho de 1882. Eu pediria que os irmãos aí da aula Lúcia Central, ou outros irmãos que tiverem mais informações sobre o irmão José Oiticica, se quiserem acrescentar, no final agradeço, porque nós mesmos só conhecemos o irmão Oiticica por suas obras, né? Não fomos contemporâneos do irmão, né? E também, além de suas obras, pelas pessoas que são as suas duas filhas, uma do Rio, que eu acredito Dulce Oiticica, e aqui de São Paulo, essa mais conhecida de nosso aqui de São Paulo, que é a Sônia Oiticica. Ambas irmãs da FRA, ambas irmãos da Ordem, e que também muito contribuíram para o engrandecimento da FRA e também para o compartilhamento dos trabalhos do seu pai, o nosso querido José Oiticica. A única fotozinha que a gente tem dele é essa daí. E José Oiticica também era conhecido nos meios aqui internos da FRA, como ele tinha um nome iniciático, como Macário Tokós. Macário Tokós. Está aí no slide o nome, Macário Tokós, né? Devido ao domínio, o irmão dominava muito a língua grega, daí vem a maioria do seu trabalho, né? Então, devido a esse domínio que ele tinha sobre a língua grega, Oiticica foi buscar nesse idioma uma inspiração para o seu nome iniciático. Macários Pitokós. Em grego, o S no final não significa plural. Então, Macários é somente um título, um adjetivo que quer dizer abençoado, iluminado, bento, bendito, próspero e outros adjetivos que vêm se juntar a esse termo aí, que para o português ficou Macários mesmo. Não existe uma palavra própria em português para Macário, a não ser os seus sinônimos, né? Esse nome Macários também foi muito usado na Idade Média como complemento ou título de um religioso. Por exemplo, o arcebispo Macário de Alexandria. Então, a gente já sabe, o arcebispo Macário de Alexandria, o abençoado de Alexandria, né? Ou São Macários de Jerusalém, né? São abençoado de Jerusalém, e muitos outros, né? Mas ainda na língua latina, a gente encontra também uma utilização como nome próprio, como o nosso general mexicano Macário Silva Tavera. Isso a título de informação, mas Macários é abençoado.
Tokos, humilde, né? Característica dos grandes seres. Ao pé da letra, abençoado, pobre homem, seria Macário Tokos. Então, é assim que o nosso José de Oiticica deixou-se, né, o eu mais sutil dele ser conhecido como um humilde, pobre homem, né? Aliás, eu sugiro que todos... Hoje é muito fácil a gente obter o significado aí dessas palavras, né? Nós temos dicionários 1000 por aí, mas sempre procurem atrás do significado das palavras, a parte mais sutil de cada uma, né? Como eu disse ainda acima, abençoado. Abençoado tem um monte de significado, né? Mas muitas vezes os sinônimos, os dicionários nos dão uma ideia do antônimo do nome, né? O antônimo daquele adjetivo. Então, aí vocês vão ver que pelo antônimo é muito mais fácil você, então, conceber o adjetivo, né? No caso aí do abençoado, o antônimo é desgraçado. Então, você vê a diferença que há entre uma e outra, né? Mas hoje o dicionário é uma grande fonte da gente descobrir o significado das palavras e para entender também as instruções dos mestres, né? Uma obra dos Sete Eu Sou foi lançada em 1958 pela FRA aos seus alunos somente, sendo um texto interno de leitura obrigatória a todos que almejavam penetrar nos véus que encobrem as verdades. Então, nosso irmão José Oiticica já está apresentado, um grande servidor, seu nome, Macários Tokos. Deixou outras obras, sim, nós vamos poder falar nelas, como um estudo especial sobre o Pai Nosso, que está presente nos grandes ensinamentos e no ritual da missa gnóstica também. Mas isso é assunto para uma outra live, ok? Bom, o Evangelho de João aqui é o comecinho, é o primeiro parágrafo da obra, né? Então, o nosso querido irmão vai se pronunciar na primeira pessoa, né? O Evangelho de João, um dos documentos gnósticos mais profundos, alinha uma série de 7 ocorrências em que o Mestre Jesus profere ante os seus discípulos 7 afirmações de Cristo, iniciadas todas por Eu sou. Então, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, já que o texto está na primeira pessoa, imagine que essa pessoa está sentada ao seu lado ditando o teor para vocês, né? É como está no livro de Saint-Germain, ele está falando na primeira pessoa. Então, imagine que o mestre está ao seu lado, falando, contando a história ele mesmo através de sua boca, né? Pela sua boca, né? Então, até hoje, José Oiticica fala que eu saiba, não foram interpretados esotericamente esses ensinamentos, né? Esses 7 eu sou. Mas ele aponta aqui, a única referência, ou seja, que ele conhece, vem do livro A Igreja Gnóstica, do mestre Grunheller, né? Uma obra de 1931, das páginas 104 a 106. E o importante dessa página, e por isso eu vou traduzi-la e apresentá-la abaixo. Então, esse é o serviço do mestre aqui, do nosso querido José Oiticica. Ele sabe que o Grunheller falou disso no livro La Iglesia Gnóstica, que é uma obra do Grunheller, a primeira que ele lançou em espanhol, né? Então, ele precisava ir lá, traduzir do espanhol para o português e presentear os irmãos que não tinham acesso àquela obra,
muitos nem ao idioma espanhol, e mostrar o que o Krumheller havia falado dos 7 eu sous, né? Já que ele, como humilde, que já se apresentou, falou, olha, eu vou dar a minha versão, mas o Krumheller já deu a dele, vou mostrar aqui. Está compreendendo? Então, vamos lá. Então, aí já é a transcrição do texto do livro A Igreja Gnóstica de Krumheller, né? Diz lá o nosso mestre Krumheller, os gnósticos recomendam constantemente a meditação sobre os 7 eu sou do Evangelho de João, pois que, para conquistar o próprio eu, temos que passar pela revelação do eu Cristo. O presente, na nossa época mesma, está enferma do eu pequeno, do pequeno eu, né? Em épocas anteriores, essa aguda enfermidade dirigia-se ao eu impessoal, mas agora açoita-nos a terrível perigo do egoísmo. Então, veja, meus irmãos, que já em 1931, ou antes até, Krumheller já falava que a civilização da época presente estava enferma do eu, do psicofísico, né? Do eu pequeno, do pequeno eu. E que, em épocas anteriores até, essa enfermidade se dirigia ao eu impessoal, né? Ou seja, então sempre a população sofreu desse perigo que é o egoísmo, né? O egoísmo. Continuando com o Heller, ele diz assim, tanto no extremo como no outro, os males são os mais condenáveis. Temos que buscar por conseguinte, um eu médio, um eu em Cristo, o eu da substância solar, porém conscientes em nós como tal eu. Então, já o Krumheller nos sugerindo buscar o caminho do meio, né? O caminho do meio, nem tanto lá em cima, nem tanto abaixo, né? Mas um caminho do meio que poderia ser o melhor caminho. Krumheller cita um iniciado chamado Rittelmeier, né? Que diz que cada eu sou, de acordo com Rittelmeier, é um remédio eficaz contra as enfermidades endêmicas do eu superior. Busquemos para esses 7 enfermidades primordiais os 7 antídotos apropriados a saber. Então, o Krumheller aponta que para cada eu sou, cada frase do eu sou vai se aplicar a uma enfermidade que ele associa a cada uma delas. Então, nós temos que saber qual enfermidade que é essa, para que nós podemos aplicar o remédio em nós. Vamos ver. Então, lá, os 7 eu sou estão listados aqui. Eu sou o pão. Segundo Rittelheimer, cita Krumheller, é o remédio contra o egoísmo. Eu sou a luz. Remédio contra o temor, o medo. Eu sou o bom pastor, contra a debilidade do eu. Eu sou a porta contra a emoção e a enfermidade do eu. Eu sou a ressurreição contra a petrificação do eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida contra a pobreza do eu. E eu sou a vinha contra a dureza irresistível do egoísmo do eu. Sobre todos eles, há um que a todos abarca. Eu sou a luz. Ainda, palavras de Krumheller. Está todo mundo acompanhando aí, né? Bom, continua. Então, Krumheller diz, meditando sobre esses 7 eu sou, chegamos a compreender que somos um com o Logos solar. Veja, somos um com o Logos solar. O Logos solar, né, que criou
a mônada divina, da qual nós fazemos parte, né? Hoje com o corpo físico. Então, chegamos a compreender que somos um com o Logos solar, mas conservando nossa entidade pessoal diferenciada num eu individual. E nele radica um milagre, um mistério, mediante o qual Cristo teve que oferecer-nos o eu. E nesse 7 eu sou estão todos os 7 sacramentos, nos afirma Kruheller. Eu sou a luz, está associado ao batismo. Eu sou a vinha e vós os sacramentos, a comunhão. Eu sou o bom pastor, está associado à confissão. Eu sou a porta, ao matrimônio. Eu sou o pão, associado à união eucarística. Eu sou a luz do mundo, a ordenação dos sacerdotes, e eu sou a ressurreição e a vida. Está associado ao mistério, o sacramento da extrema unção. Então, veja. E conclui aqui o mestre Oiticica, ele diz: observai que dos sete eu sou, do primeiro dos 7, que o primeiro dos 7 eu sou o pão, e o último eu sou a vinha. Quer dizer que entre o primeiro e o último está contido absolutamente tudo. Ou seja, entre o sacramento do batismo e da comunhão, né, estão contidos todos os demais mistérios. Mas ele diz que aí, Oiticica diz, e é tudo quanto diz Kruheller. Esse é o texto ipsiliter do livro A Igreja Gnóstica. Um livro um pouquinho mais profundo, né, que nós deveríamos aí tomar um tempo maior para analisar tudo isso que o Kruheller diz aí. E demais, é necessário que nós tenhamos um pouquinho mais de abrangência das nossas consciências aqui. Então, vamos notar que a última afirmação entre o eu sou o pão e eu sou a vinha está absolutamente tudo. E assim é. Entretanto, não creio que o simples enunciado acima possamos compreender esse absolutamente tudo, nem ao atinar com o processo curativo dessas afirmações. Esse é o que deixa o Oiticica. E aqui que ele começa, então, a narrativa dele. Ele olha, mas ele não acredita que o simples enunciado possa nos trazer tudo o que está por trás dessas afirmações. Então, ele vai agora. Então, ele diz aqui, se me for dado o merecimento de poder-vos aclarar o significado dessas fórmulas, muito compensado me darei por vos servir em algo. Veja que ele está aqui humildemente, né? Se vocês puderem dar o prazer de eu poder esclarecer aquilo como eu vejo, puxa, então ficarei muito feliz em vos poder servir em algo. Serviço é o trabalho de quem está lá na frente, na evolução. Então, ele aqui já reconhece, e como eu já falei, que o nosso querido Oiticica, ele queria deixar o caminho, né, iluminado por um facho de luz. A meditação nessas 7 fórmulas é realmente um dos mais exigidos e fecundos exercícios dos sábios gnósticos. Sabemos que, em geral, essas fórmulas encerram conhecimentos vários e têm várias explicações. A que vou vos comunicar é a que, dentro de meus estreitos limites, olha ele sendo humilde de novo aí, pude alcançar, iluminado pelas minhas próprias palavras do texto evangélico, obscuras a princípio, porém diáfanas
mal perceba o entendimento de uma resta de luz ou um fio da meada. Como todo texto sagrado, né? O texto ele está velado, né? E só vai conseguir enxergar o seu teor, o mestre está aqui falando, uma vez iluminado, né? Aí nós podemos, então, começar a compreender, e é a isso que ele está se propondo. Tirar um pouquinho os véus que estão encobrindo o ensinamento lá do 7 Eu Sou da Bíblia, lá daquele que o Krumheller está falando no livro dele, e aqui, então, ele vai poder, então, tirar um pouquinho dos véus para a gente poder saber do que é que está sendo falado. Ok? Bom, então ele inicia aqui. O fundamento, nós vamos entrar no prólogo, né? Então ele vai discorrer por uma série de assuntos que nós depois, lá na frente, vamos juntar quando nós for falar do 7 Eu Sou. Tá? Então, aqui, o fundamento da realidade cristã consiste no conflito entre carne e espírito, qual se resume no versículo 6 do capítulo 3 de João. O que é que diz esse versículo aí? Ele diz aqui: o que é nascido de carne é carne, e o nascido de espírito é espírito. Vejam, meus irmãos, trecho do capítulo 3 do Evangelho de João. O Evangelho de João, o mais gnóstico de todos os evangelhos, né? É um capítulo, para quem já leu, talvez tenha sentido uma grande diferença. Para quem vai ler, nós recomendamos, leiam e extraiam dali aquilo que lhe vier imediatamente na sua mente, né? Realmente é um capítulo memorável. Quem lê, talvez vai mudar a sua vida, tá? No capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos. Nós vamos entrar nesse detalhe mais para frente. E Jesus é bem claro, fala: olha, para a gente começar a conversa, né, esse conflito de carne e espírito, eu vou deixar claro já para vocês. Ó, quem nasce de carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Carne, bem claro, significa matéria. E a matéria que está resumida aos planos de consciências designado pelos gnósticos como aqueles planos do reino do demiurgo e do reino do meio, ou, na linguagem dos evangelhos, nos infernos e a terra. Então, são os corpos inferiores, né? São os nossos corpos inferiores, né? Esses infernos, segundo se lê em Mateus 4,16, constam de 2 planos: o plano das trevas e ainda abaixo delas, a região das sombras da morte. Veja, são termos aí gnósticos, né? Mas nós vamos esclarecer eles ali na frente, conforme o ensinamento Rosacruz também. Então, veja, ele fala: quem nasce de carne é carne. Carne, quem nasce da matéria, quem nasce desses corpos inferiores que nós temos hoje: corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior. Esses são os planos infernais, são os planos onde as pessoas, as almas que estão encarnadas, elas passam por essa evolução, né? Todo mundo passa por essa evolução, fazendo experiências nesses planos inferiores dos quais nós estamos aqui. Então, continuando. Esotericamente falando, carne é o estado de consciência do corpo. Corpo físico. Carne é o estado de consciência do corpo físico. O mais baixo. Além do corpo etérico. Logo acima do corpo astral e o da mente inferior. Então, o físico é o mais baixo, depois você tem o etérico, depois o corpo astral e depois ainda a mente inferior. Esses são os 4 corpos inferiores, tá? Então, ele faz questão de deixar claro.
espírito são os planos de consciência chamados os céus. Para os gnósticos, o pleroma. Para os teósofos, manas buddhyatma. Tá? Então, esses nomezinhos aí, a gente vai ter que guardar depois, ajudado por uma tabelinha, né? Nós vamos mostrar uma aqui, para que a gente saiba do que nós estamos falando, o que é terra, né? O que é inferno, o que é os planos superiores, né? Um é carne, o outro é espírito. Então, essa oposição carne e espírito é todo o drama do cristianismo. Desde quando criou-se o cristianismo, os ensinamentos são analisados ou para a carne ou para o espírito. Muitos levam a que seja aplicado para a carne, nos tirando do caminho real. Mas, na verdade, a gente tem que direcionar corretamente, né? Os ensinamentos são para o espírito, são para o ser mais sutil. A carne representa o estado resultante da descida ou queda da mônada divina na matéria, por densificação progressiva da substância que foi revestida desde o antigo Saturno, através do antigo Sol e da antiga Lua. Então, veja aqui, já tem um pouco aqui de cosmogênese, que nós vamos tentar explicar direitinho, tá? A carne representa o estado resultante da descida ou queda da mônada, né? E aí você tem a interpretação Rosa Cruz e também tem a interpretação gnóstica, né? A gnóstica entende que a mônada é alma, né? Mas vamos ver aqui um desenho, então. Então, aqui nesse quadro, onde está escrito criação, que é a criação divina, né? Lá, o primeiro Logos, o ser do primeiro Logos, né, emanou de si para que houvesse a ampliação dos seres no universo, ampliação emanou de si seres iguais à sua imagem e semelhança, né? Espírito emanando o espírito. Essas daqui são as mônadas que foram emanadas do primeiro Logos. E essas mônadas, para que se convertessem em deuses, construtores e mantenedores de universos, elas vão ter que passar por uma sequência evolutiva, né? E nessa sequência evolutiva, ela vai poder, então, criar corpos que as acompanharão nos diversos planos onde ela vai passar. Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui um lápis. Ainda bem que eu queria, mas não estou achando. Bom, o primeiro aqui embaixo... Ó. Como é que eu não posso? Espera. Ah, sim, está aqui. Ó. Então, vamos ativar a contadora laser. Bom, então aqui, essa mônada que foi colocada no processo evolutivo, depois de ser emanada do primeiro Logos, ela vai criar, ao decorrer do tempo, corpos, corpo físico, corpo etérico, astral, mental concreto. Esses 4 aqui serão os corpos que ela vai utilizar para passar nos diversos planos de desenvolvimento aí que vocês vão ver na frente. Os outros 3 aqui são aquilo que a gente chama de espírito, o eu superior. 4 inferiores, 3 superiores. Esses são os planos a que se refere o Oiticica lá no texto dele. Mas ele diz,
A carne representa o estado resultante da descida ou queda da mônada divina na matéria, por densificação progressiva da substância que foi revestida desde o antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua. Bom, complicou. Onde é o antigo Saturno, o antigo Sol, a antiga Lua? Bom, aqui você tem a mônada entrando no primeiro dia cósmico, que nem alguns chamam, no período de desenvolvimento, onde ela vai passar e vai fazer peregrinação por esses níveis aqui, ó. Esses níveis todos aqui que estão designados para ela passar aqui. Então, ela vai ficar aqui um período evolutivo, nesse primeiro dia cósmico, com um nível de consciência do primeiro dia cósmico. Depois ela vai descansar por primeira noite, volta aqui no segundo dia, atravessa esses planos aqui, vai criando corpos. Ela vai criando corpos que vai servir, né, para aumentar a sua consciência, e assim por diante. Então, esse aqui é o antigo Saturno, é o período do antigo Saturno, esse aqui é o período solar, né, e esse aqui é o terceiro período, o período lunar. No primeiro dia aqui, no Saturno, essa mônada ela vai ter uma consciência de mineral. No segundo período, no período solar, ela vai ter uma consciência de vegetal. No terceiro período, no período lunar, ela vai ter uma consciência de animal. E aí chegamos no quarto dia cósmico, no período terrestre, onde a mônada, ela mesma, vai tratar de criar os corpos necessários para a sua evolução. Então, ela vai passar aqui também o período necessário para que ela saia aqui desse dia cósmico, já com todo o seu desenvolvimento aí necessário para chegar ao próximo dia cósmico, que é um período angélico, né? Aqui nós vamos ser um nominal e aqui vamos ser o angelical. Então, esse assunto aqui também é um assunto só para nós vermos numa live, mas só para ilustrar aqui as palavras do mestre Ticica, a gente está sabendo que a mônada ela vem num período de decrescendo, para depois começar um crescendo. Só por curiosidade, nós estamos aqui, ó, no quinto dia cósmico, na quinta raça, ok? Estamos aqui próximos para terminar o nosso dia. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma explicação maior, isso no final a gente pode esclarecer. Mas o que eu tinha separado aqui, para que vocês então pudessem ter uma ideia do que falou Itzica, eu deixei aqui já esclarecido. Ainda, 18 Itzica ainda, ó. Mas a descida ou a queda operou-a o chamado arcanjo mau, Lúcifer, um dos dois grandes luminares do Sol, atingindo o plano da região das sombras da morte, o físico, feito carne e mineralizado em osso, iria tudo por atuação constante das forças luciferinas, a mineralização total, isto é, para a região da morte. Fez-se, então, a necessária intervenção do outro polo solar, o polo evolutivo, o Cristo, para superar as energias descensórias materializantes, fazendo reverter o homem à mônada infernalizada nos planos do espírito. E aqui nós temos um quadrinho, tá, que vai mostrar um outro aspecto daquilo que nós já vimos, né? Que aqui, onde você tem aqui os seus 7 corpos que a mônada formou, corpo físico número 1, corpo etérico número 2, o corpo astral número 3, o corpo mental número 4, o manas, mental superior, número 5, o búdico ou crístico, número 6, e o Atma, né, que é o
sétimo corpo, ou seja, esses três superiores aqui são conhecidos por céus ou pleromas. Esses corpos são embrionários em nós e é trabalho da nossa vida fazer com que eles aumentem a sua vibração, aumentem a sua abrangência nesse nosso universo de 7 corpos. Acima dele está o reino dos céus, o iaognóstico. E nesses 4 inferiores, você tem aqui abaixo deles a região dos infernos, a região da morte, Belzebu. Então, eu fiz questão de mostrar esse quadrinho, que é um quadrinho interno da FRA, que está há muito tempo lá, já estava lá quando eu cheguei, possivelmente vai estar quando eu sair também. Então, aqui nessa divisão, você tem o corpo físico, o etérico, e esses dois aqui são os 2 infernos, conforme a visualização gnóstica, o reino do demiurgo. É onde nós estamos. Nós estamos nos infernos? Estamos. E é obrigação, é um trabalho nosso deixar esse período, deixar esses, né, deixar esses níveis aqui. Por quê? Como ele disse, operou o anjo mau, trazendo tudo para as vibrações baixas dos infernos. Mas aí, então, com a ajuda do anjo bom, que é o anjo do Cristo lá de cima, as forças, então, se equilibram e faz com que o homem, então, possa discernir o que ele vai fazer da vida dele. Então, ele tem aqui o número 4, que é o reino do meio. O reino do meio é onde que ele vai começar a pensar, para onde eu vou? Vou para cima, vou para baixo. Quem precisar... Eu passei no WhatsApp esse livrinho todo, e nesse livrinho tem esse quadrinho aqui. E eu peço que vocês olhem esse quadrinho aí quantas vezes for possível, né? Somado ao teor do texto, para que vocês possam, então, fazer uma ideia do que está acontecendo. Atrás disso estão os grandes mistérios gnósticos, né? Então, a descida ou queda operou o chamado arcanjo mau, Lúcifer, um dos 2 grandes luminares do Sol, atingindo o plano da região da sombra da morte, feito carne mineralizado em osso. Iria tudo por atuação constante das forças luciferinas, a mineralização total e parar a região da morte. Se não houvesse nenhuma interferência, todos iam, então, se transformar num corpo mineralizado, como está lá no primeiro dia. Nós vamos retroagir na escala evolucional pela qual nós já passamos, e ia ficar todo mundo lá em forma de mineral, né? Mas, como veio o Cristo, e o Cristo trouxe uma energia que contrapõe aquela energia descensória, o Cristo, então, nos eleva. E é isso que vai mostrar os evangelhos. É isso que vai mostrar, principalmente, o 4º evangelho aí. Então, o 4º evangelho, o de João, né? Vamos deixar bem claro, né? E esse é o que o Yukticica quer deixar. O 4º evangelho é o de João, né? É a súmula ou compêndio dos principais ensinamentos de Cristo, aquele que veio nos tirar dos infernos, né? Um dos principais ensinamentos do Cristo pela boca de Jesus para os discípulos. O próprio evangelista avisa-nos de que seu evangelho está longe de reproduzir todo o ensinamento do mestre. Se para isso seria necessário uma série interminável de livros. Ora, os 7 eu sou não são mais que a condensação dessa doutrina do Cristo, isto é, sua instrução mais exata e curta de como proceder qualquer discípulo à ascensão por intermédio da força cristônica e energia solar positiva por ele trazido à Terra
isto é, ao plano em que o ego humano despertou o mental inferior. São muitos mistérios que estão aqui envolvidos. Então, ele está dizendo que o próprio Cristo veio para resgatar aquelas mônadas, aquelas almas que estavam sendo consumidas pelo anjo mau, pelas energias ruins, né? Pelas energias de baixa vibração, fazendo com que elas retrocedessem na escala evolucional, né? Então, esse foi um dos principais ensinamentos ou objetivos da presença do Cristo neste plano. Tá? E não foi nenhum outro. E é pelos ensinamentos do Cristo que nós vamos poder nos tornar candidatos à ascensão. Então, o Oiticica diz assim, no nosso ponto de partida será o versículo 3 do capítulo 3 de João. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, né, que fez a tradução da Bíblia, traduziu para o português o que se acha na Vulgata Latina. Assim diz, em verdade, verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Essa é a frase que mais nos toca no versículo 3 do capítulo 3, do Evangelho de João. Depois vocês vão lá, peguem a sua bibliazinha, abrem no capítulo do Evangelho de João, capítulo 3, leiam ele até o final, quantas vezes vocês conseguirem. Então ele diz, em verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus aquele que renascer de novo. Então, o que estava aí? De onde saiu esse texto aí? Jesus estava com Nicodemos, né? Nicodemos, vamos dizer, um membro lá do Sinédrio judeu daquela época, que se sentiu tocado por alguns atos do mestre e veio conversar com ele uma noite, e Jesus queria convidá-lo para que Nicodemos o seguisse. Então começou aquela conversa, né? Onde Nicodemos, um grande ser estudado, e o mestre ali, humilde, né? Bom, o Oiticica vai dizer o seguinte aqui para nós, olha, em verdade, vos digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Ele vai explicar que se de novo não está certo, aí não é de novo, né? Tanto é que o Nicodemos vai perguntar para o mestre aqui, mas mestre, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E é para esclarecer esses desencontros de informações que o Oiticica se propõe aqui, já que ele dominava o grego, então ele foi lá, no texto grego, para poder esclarecer para nós. Eu deixei aqui, ó. Eu passei também no nosso grupo esse diálogo que foi encenado aqui por Jesus e Nicodemos. Eu deixei aqui para que a gente pudesse vê-lo. Nem sei se é possível passar isso aqui. Tá? É um diálogo que tem aí 9 minutos. Eu vou aqui apresentar, vamos ver se vai dar se ele vai reproduzir, tá? Vocês me dizem se está As ouvindo. casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está
agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não, não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não, não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não, Sabe para onde ele vai? não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a... Bom, todos ouviram, né? É interessante depois todos reverem o texto, reverem o diálogo, porque o mestre, apesar do diálogo estar errado, né? O diálogo ele não vai seguir aqui a mesma esclarecimento do Oiticica, né? Mas depois vocês vão poder pôr na boca de Jesus as palavras certas lá. Diz Oiticica aqui. No original, a palavra de novo não existe. A palavra em grego é anatem, que, de modo algum, significa de novo, outra vez. Ela não significa de novo, nem outra vez. A palavra corrente nos evangelhos para de novo é palim, usadíssima muito em grego. Às vezes, deuteron aparece, às vezes aparece deuteron. A palavra, então, anotem, sem sombra de dúvida, significa de cima. Olham bem. Então, a palavra que devia ser usada ali, o Oiticica fala, a palavra que devia ser usada naquele lugarzinho é de cima. Conclui o irmão. De modo que o versículo deve ser traduzido assim.
em verdade, te digo que se alguém não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Faz algum sentido agora? Mas, como os teólogos, aqueles do Concílio de Nicéia, não puderam entender esse de cima, transformaram-no em de novo, através de incríveis sofismas, né? E para atinar com esse de cima, basta ler o seguinte trecho da obra de James Morgan Price, O Apocalipse Develado, que também toca nesse esclarecimento aí, muito apropriadamente. Nós vamos ver aqui. Isso tudo é o mestre, o Oiticica, falando. Então, aqui, James Morgan Price, no seu livro O Apocalipse Develado, diz aqui: esse processo de autoconquista transcendental, ao dar nascimento a si mesmo como um ser espiritual, desenvolve da essência oculta de nossa própria natureza embrionária um corpo imortal e luminoso, finalidade única do Apocalipse e dos 4 evangelhos. Daí ter dado João, em desenvolvimento quase completo do processo psicofisiológico de regeneração, ou, como ele chama em seu evangelho, do nascimento de cima. O ponto de partida, pois, é o nascimento de cima. Então, meus irmãos, aqui está o objetivo todo para todos os estudantes que se põem na estrada ou no caminho ou na senda da evolução espiritual. É procurar dar nascimento a um novo ser, que vai nascer dessa nossa própria estrutura, mas da nossa estrutura espiritual. Assim como nós damos nascimento a seres físicos, nós vamos ter que dar nascimento a nós próprios como ser espiritual. Então, é profundo, merece um pouquinho de meditação, merece dar um pouquinho de estudos em cima desse esclarecimento que faz já o mestre Oiticica ao analisar o Evangelho de João. Porém, Nicodemos, a quem Jesus respondia, não entendeu a resposta. Perguntou como poderia um velho nascer de novo do ventre materno? Então, veja, na fala de Nicodemos, aparece o de novo, só que agora é de novo mesmo. Esse agora é correto, com a palavra deuteron, que significa uma segunda vez. E foi dessa pergunta ignata de Nicodemos que a teologia colocou de novo na boca de Jesus, né? Como nós vimos lá anteriormente, né? Então, esses esclarecimentos, essas correções que são feitas na Bíblia devido a mau uso ou ao mau aquela transição de uma língua para outra, né? Somado isso às intenções daqueles que fizeram tudo isso no passado, os recomendados lá por Constantino, tudo isso nos desvia do caminho. Né? Nos desvia. Não vou nascer de novo. Como é que é esse nascer de novo? Fica uma interrogação muito grande. Então, Jesus, explicando a Nicodemos o que era nascer, insistiu. Ele falou, olha, vou te explicar o que é nascer de cima. Então, ele escreve aqui, está no versículo 5.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja, não é nascer da água, e não é nascer do espírito, mas é de água e espírito. Jesus, no textinho lá do filminho, ele falou da água e do espírito, mas não é. É de água e espírito. Do elemento água, do elemento do espírito. Notai que não se diz da água, nem do espírito, e muito menos do Espírito Santo. E as deformações que os teólogos fizeram são desastrosas e frequentes. Jesus refere-se claramente a dois dos 5 batismos anunciados, ou dois das 5 iniciações, né? Que foi anunciado por João Batista. Aquele batismo pela água e o batismo pelo Espírito. Veja como tudo vai tomando um corpo, né? E aí nós podemos depois associar tudo com o Evangelho da Paz e vai falar de outros batismos também, o do sol e do ar, né? Esse nascer de cima é que possibilita a promessa do Cristo, quando o Mestre Jesus falou em João 12:32, e eu, sendo exaltado na terra, atrairei todas as coisas para mim. Uma vez que a gente, então, se atina, ou se afina, ou se faz a nossa ressonância com sua energia, através de água e de espírito, atrairei todas as coisas na terra para mim. Ok? Então, aqui, estamos chegando no final, gente. Ó. Então, continua o mestre Oiticica aqui, ó. Então, esse nascimento de cima faz supor um nascimento de baixo. O único, certamente, conhecido por Nicodemos. E, evidentemente, existe, né? Todo drama cristão se concentra nessas duas nascenças contrapostas e tão bem caracterizadas por João no citado versículo 6, nesse mesmo ensino a Nicodemos. O nascido de carne é carne, o nascido de espírito é espírito. E esse nascimento da carne, o de todos nós, a cada existência nova, é o nascer de baixo. Né? Essa nossa nascimento, toda reencarnação, é o nascer de baixo. Todos somos gerados pelo impulso de corpos físicos, atuados pelo desejo sexual do astro inferior, isto é, na Terra. Nosso nascimento segue, portanto, em sentido de baixo para cima. O nascimento pela carne é, pois, nascer de baixo. E o nascer de cima é receber o impulso da energia espiritual da atração, essa de que falou Cristo pela boca de Jesus, no versículo 32, capítulo 12, contra as forças luciferinas atuantes na carne, pelos desejos, o discípulo de Cristo recebe a força cristônica ascensora. Essa mesma força cristônica ascensora ele recebe quando ele também faz a Eucaristia, participa da Eucaristia, né? Então, nessa contraposição, repito, se acha todo o mistério cristão. Ora, os 4 evangelhos e o Apocalipse, documentos básicos do cristianismo gnóstico, são catecismo esotérico desse mistério. Eles nos descrevem os planos de ascensão e nos indicam precisamente o processo psicofisiológico dessa exaltação. Então, veja que conclusão que o nosso Oiticica, querido irmão Oiticica, chega, né?
É nessa contraposição que se acha todo o mistério cristão. Desviam-nos do caminho falando desse nascer de baixo, falando e não nos explicam o que é nascer de cima, e com isso se passaram 2000 anos e nós estamos aqui ainda estudando nascer de baixo e nascer de cima. Compreenderam, meus irmãos? Como está grande o nosso buraco aqui, nós estamos enfiados num buraco bem grande, né? E nessa contraposição, repito, se acha todo o mistério cristão. Ora, os 4 evangelhos e o Apocalipse, documentos básicos do cristianismo gnóstico, são o catecismo desse mistério, ou seja, eles contêm tudo o necessário para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo único das nossas encarnações ou dessa encarnação. Eles nos descrevem os planos de ascensão e nos indicam precisamente o processo que deve ser adotado nessa exaltação. Terminamos essa parte. Na próxima oportunidade, nós vamos estudar já os 7 eu sous, começando pelo primeiro, obviamente, né, dentro da visão do José Oiticica, do irmão Oiticica, que ele trouxe no livro dele. Como ia ficar muito extenso, nós tivemos que dividir isso daqui em pedacinho. Então, agora, vamos parar aqui o nosso compartilhamento, ok? E vamos, então, vamos também gerenciar a nossa gravação, parar a gravação. Muito bem.